Asahi é um solitário patético que ficou deprimido depois de perder seu amor de infância. No entanto, quando seu pai o vê de luto, ele lança 5 garotas estranhas em seu colo e ele começa a conquistar todas elas enquanto passa pela terapia do luto. Asahi, vamos lá. Tudo começa quando Asahi acorda em seu quarto e se prepara para a da escola. É nesse momento que ele assiste a um programa de previsão do tempo na TV e ele prevê que ele terá 5 encontros estranhos hoje. De repente, ele percebe que está atrasado para a escola e sai correndo, apenas para trombar com uma 4 olhos malvada que imediatamente lhe dá uma amostra de seu biscoito. Ela rapidamente se levanta, visivelmente envergonhada e pedindo desculpas antes de sair apressadamente novamente. No entanto, ela deixa sua roupa íntima para trás, então Asahi a pega como troféu de guerra e corre para a estação. Assim que ele embarca em um trem vazio, uma garota entra no último minuto e se senta ao lado dele, e ele sabe que ela é excêntrica porque tem cabelo verde. Logo, ela adormece e começa a se aconchegar com ele, e quando ele tenta afastá-la, acaba colocando a mão nos seus seios. Ele rapidamente sai correndo e desce as escadas, apenas para ser atacado por outra vilã que usa o nariz dele como seu assento pessoal. Isso deixa o cara excitado, então ela lhe dá um golpe doloroso antes de fugir. Logo depois, ele encontra um robô agarrado segurando um par de armadura de enredo, e quando ele a pega, outra garota entra correndo e o acusa de roubo. Antes que ele possa se explicar, o robô começa a roubar as calcinhas da garota, fazendo-a fugir. Ao continuar em frente, ele encontra um cachorro de rua brincando com um estudante e decide se afastar. Quando percebe que está atrasado para a aula, ele se esgueira para o banco de trás com a ajuda de seu amigo Yoshino. É quando ele vê que está cercado por todos os estranhos baixinhos que teve o azar de encontrar antes, então ele vira o rosto para a parede para evitá-los. Essas garotas são Aoi, Amélia, Ilia, Kirin e a professora Bai. Quando Bai percebe que Asahi se infiltrou na aula, ela pede para ele se virar, o que permite que todas as garotas o reconheçam, ganhando um tapa na cara. Depois da aula, com um tapa estampado em seu rosto, ele sai com Yoshio, que pergunta o que ele fez para apanhar no primeiro dia. Quando Asahi conta, Yoshio fica com ciúmes e gostaria de estar em seu lugar. Enquanto isso, no vestiário, as meninas falam mal de Asahi, mas Aoi acredita que os incidentes que aconteceram naquela manhã não foram culpa de Asahi. Durante a aula de esportes, Yoshio conta a Asahi que fez uma investigação sobre as meninas que o agrediram, e a parte mais notável é que Ilia é na verdade um menino. Mais tarde, enquanto Asahi caminha até o armário, ele encontra um bilhete dentro, convidando-o para se encontrar sob a cerejeira depois da escola. Enquanto corre pelos corredores, ele quase esbarra em Aoi novamente, que lhe pergunta se ele por acaso pegou algo dela esta manhã. Asahi tenta tirar a calcinha dela do bolso, mas acidentalmente pega a proteção de enredo de Amélia, o que lhe rende outro tapa na cara. Depois disso, ele encontra Kirin procurando comprar um lanche, mas a cafeteria está fechada. É então que ele tira uma banana do bolso, dizendo que esteve em seu bolso o dia todo. Kirin então percebe que não estava tão animado antes e fica super envergonhado. Quando Asahi se levanta para sair, ela fica toda vermelha e agradece a ele pela banana. Quando ele sai para comprar uma bebida, encontra Ilia sendo perseguido por cachorros novamente e generosamente oferece seu próprio bolo para salvá-lo de mais problemas. Depois que ele retorna aos corredores, ele encontra a professora responsável, Bai, que nota que ele foi mordido, e o leva para a sala da enfermeira. Ela então pede desculpas pelo que aconteceu no trem, e é quando a Amélia entra na sala. Bai pergunta se ela precisa de ajuda, mas quando ela diz que está bem sozinha, a professora sai da sala. Ao ver a donzela em apuros, Asahi pergunta a Amélia onde dói, mas ela revela que seus seios estão assando sem sua armadura de enredo. Quando ele atira, ela imediatamente a agarra e diz que sabe que ele não a roubou e que estava apenas zangada no momento. Ela então pede para ele sair de fininho porque precisa vestir a roupa, e enquanto ele deixa a sala, ela pede desculpas pelo que aconteceu mais cedo. Após a escola acabar, Asahi vai até a cerejeira atrás da escola e descobre que Aoi é quem escreveu aquela carta. Quando ele tira a calcinha dela do bolso, Aoi revela que está apaixonada por ele, o que deixa o rapaz surpreso. Nesse momento, um vento forte levanta sua roupa íntima no ar. Na realidade, Asahi não ouviu uma palavra do que ela disse, e ficou atordoado porque o vento levantou sua saia e deu a ele uma boa visão de suas partes íntimas. Aoi não percebe a situação e continua falando sobre amor até que ele aponta que ela está sem roupa de baixo. Quando Asahi começa a pensar que ela tem um fetiche por isso, ela entra em pânico e explica que não é o caso. No entanto, o Asahi continua a focar nas roupas íntimas dela que estão presas na árvore, fazendo-a fugir de vergonha. Mais tarde, quando ele volta, reflete sobre a confissão de Aoi, mas de repente leva um susto com Ilia. Enquanto eles estão sentados juntos, Asahi pergunta se ele tem algo a dizer, mas Ilia responde que não tem certeza de como dizer. Asahi diz que não tem tempo para isso, e começa a se afastar, e Ilia de repente diz que está apaixonado por ele. Asahi diz para ele procurar um terapeuta, mas Ilia diz que sente isso desde que ele o salvou dos cachorros. Antes que possa ir mais longe, aí chega apressada e arrasta Asahi com ela para um beco escuro.
Quando param, ela diz que não tem tempo para explicar e de repente começa a morder o pescoço dele, deixando-o surpreso. Alguns homens estranhos passam pelo beco e assumem que eles são um casal indecente, então os deixam em paz. Depois que eles se vão, Asahi cai de joelhos como um virgem certificado e pergunta o que está acontecendo. Aí revela que alguém está tentando bater em seu gatinho, e como ela tem se escondido dele, ele enviou homens para procurá-la. Ela então pede desculpas por colocá-lo nessa situação, e antes que ele possa reagir, ela diz que está apaixonada por ele. Asahi fica nervoso e começa a recuar, mas quando ela o tenta com suas grandes melancias suculentas, ele fica com medo e sai correndo como um covarde. Enquanto ele está fugindo, Karen o vê e de repente pula nele vestida de noiva, mas ele a desvia como um expert virgem e continua correndo. Enquanto ela continua atrás dele, Asahi finge não conhecê-la até que ele pede para ele olhar ao redor. É quando ele vê que ela é uma modelo famosa e seu rosto está em todos os outdoors. Asahi assume que o vestido de noiva é para uma sessão de fotos, mas ela diz que é para seu casamento real e que ela está se casando com Asahi. Em seguida, ele pergunta por quê, e ela diz que está apaixonada por ele, o que o deixa frustrado porque ele finalmente entende como é ser uma mulher. Karen então pula a igreja e o leva direto para um hotel, pedindo que ele a bata tão forte que ela ande de lado por uma semana. Asahi lembra a ela que está pulando algumas etapas e pede que pelo menos diga seus votos primeiro. Ele então coloca a mão em seu rosto e pede para ela fechar os olhos para que ele possa beijá-la. Mas quando ela faz isso, ele desaparece mais rápido do que seu pai quando você nasceu. Enquanto ele reflete sobre seu dia estranho, ele encontra Amélia usando uma máscara e pedindo aos alunos que assinem um formulário para ela. Asahi pega o formulário e está prestes a assiná-lo até perceber que ela está o enganando para assinar um certificado de casamento. Ele fica irritado e diz que não está pronto para casar, mas Amélia diz a ele que ele não vai se importar depois de acordar ao lado de um talento especial. Enquanto ele se afasta, o robô de limpeza de antes chega novamente e pega sua armadura fedorenta, permitindo que Asahi se afaste livremente. Assim que ele chega em casa, finalmente pronto para relaxar, ele é saudado por todos os 5 dentro de sua casa. Sem querer saber de nada, Asahi sai de casa, mas Aoi agarra sua mão e o puxa para dentro. Uma vez dentro, ele ouve uma mensagem de seu pai dizendo que todas essas 5 garotas são suas potenciais noivas, e uma delas é um rapaz, caso Asahi jogue para o outro time. Ele também descobre que vai morar com elas a partir de agora, e que pode escolher quem quiser como sua noiva. Após a mensagem terminar, todos começam a discutir sobre quem vai andar no trem dele, até que ele fica irritado e grita com eles. Quando eles se acalmam, ele pede para deixarem a casa porque o pai dele arranjou tudo sem consultá-lo, e ele não quer nenhuma parte nisso. As meninas dizem que é rude expulsá-las, especialmente porque não tem para onde ir, mas Asahi diz para elas apenas reservarem um hotel. Ele também diz que não há quartos suficientes na casa dele, apenas para descobrir que o pai dele pagou para construir um setor inteiro novo na casa enquanto ele estava fora. Então ele encontra uma nova desculpa dizendo que, como homem, não deveria morar com tantas garotas, mas elas argumentam que são suas noivas em potencial, então está tudo bem. Eles também dizem que não se importam se ele quiser aplaudi-los, mas Asahi continua insistente. No final, as garotas imploram para ele reconsiderar e até preparam refeições elaboradas para mudar sua decisão. Quando eles se sentam para comer, todos começam a brigar sobre quem vai alimentá-lo, fazendo-o gritar de frustração. Depois, enquanto toda a turma da noiva lava a louça, Aoi traz chá para Asahi e senta-se perto dele. Ela então agradece por não tê-los expulsado, mas o cara está muito concentrado em seus pêssegos para prestar atenção ao que ela está dizendo. Nesse momento, Ilya chega com um pudim de banana e senta ao lado dele, tentando alimentá-lo com as próprias mãos. No entanto, Asahi fica animado e decide tomar um banho. Karen decide se juntar a ele, esperando conseguir um pouco de vitamina D, mas Asahi a expulsa. Ele então nota Amélia escondida na banheira e diz para ela sair. Quando ela sai, Asahi cobre os olhos porque ela está exibindo todo o seu estoque, mas ela diz que não se importa se ele vê seus produtos. Irritado com as travessuras, Asahi se veste novamente e vai para o seu quarto, verificando todos os cantos antes de ir para a cama. Assim que se deita, ele abre os olhos e vê Bai presa no teto como uma mulher-aranha, o que o assusta. Ele então reúne todos os 5 e os repreende por tornar sua vida miserável. Ele então pede que eles saiam, mas eles dizem que não tem para onde ir. Então, Asahi decide ir embora. Uma vez lá fora, ele para ao lado da escada, debaixo da cerejeira, pensando no que fazer a seguir. É então que Aoi o encontra e revela calmamente que todos estavam ansiosos para ver que tipo de pessoa ele era antes de conhecê-lo. Ela admite que por causa de sua paixão, todos foram longe demais para mostrar afeto a ele, e pede para ele voltar para casa. Ela também diz que levará todos eles e partirá, mas Asahi percebe que seria uma pessoa horrível se fizesse isso. Então ele diz para ela que eles podem ficar com ele, contanto que fiquem fora do caminho dela. De repente, Aoi é atingida por uma memória que ela não reconhece, o que a faz chorar, mas ela enxuga as lágrimas e pede para ele voltar para casa. Enquanto isso, o grupo da noiva está todo pronto para partir, mas Asahi chega e diz que eles podem ficar aqui se respeitarem seus limites. Alguns dias depois, Asahi acorda e encontra alguém debaixo dos seus lençóis, apesar de ter uma dúzia de trancas na porta.
Ao levantar as cobertas, ele vê Amélia tentando pegar a impressão do seu dedo do pé para legalizar o casamento. Depois ele reclama com Aoi sobre isso, e ela diz que é porque todos querem provar sua salsicha. Nesse momento, Keren acorda e pede toalhas de rosto limpas, e Aoi o guia até onde elas estão. Bai aparece logo em seguida procurando seu tablet, e ela ajuda também. Depois disso, Amélia aparece apenas de toalha, dizendo que não consegue encontrar sua armadura de trama, apenas para saber que Aoi a lavou para ela. Quando Ilha aparece, Aoi pede que ele ajude a escrever kanji em seus armários, e ele faz um trabalho fantástico. Amélia fica com ciúmes e quer participar também, mas suas habilidades em kanji são piores do que seu charme com as garotas. Na escola, a turma tem uma aula de kanji, e a professora chama Karen para escrever uma resposta no quadro. Ela vai até lá e escreve a resposta correta, e todos ficam surpresos porque ela veio do exterior. Amélia se oferece para responder à próxima pergunta, mas seu domínio do kanji ainda é fraco. Então ela dá a resposta errada, fazendo com que seus colegas suspirem em simpatia. Ela tenta se salvar dizendo que foi uma brincadeira, mas ninguém parece acreditar em sua história. Após a aula, o professor anuncia que haverá um teste de kanji na próxima semana, e toda a turma resmunga com a notícia. Porém, Amélia está confiante de que se sairá bem desta vez, e se vira para falar com Asahi, apenas para descobrir que ele já foi embora. Acontece que ele está almoçando com Yoshio no terraço para se afastar daqueles esquisitos. Yoshio diz que acha a ambição de Amélia fofa, mas Asahi diz que ela só odeia perder. Ele conta que Amélia perdeu um jogo de pedra, papel e tesoura contra um apresentador de TV. Então ela passou a noite toda aprendendo todos os truques do livro até ficar confiante de que poderia ganhar todos os jogos agora. Ela então desafiou todos para um duelo, e quem a vencesse seria premiado com seu pudim especial. No final, ela perdeu para todos e chorou na mesa de jantar. Yoshio diz que tem sorte de ter essas garotas, já que elas estão fazendo para ele uma marmita com todos os seus alimentos favoritos, o que surpreende Asahi porque ele nunca disse a Aoi o que gosta. Mais tarde naquela noite, Karen pergunta a Asahi se ele quer fazer por trás, mas ele diz para ela ser uma boa lavadora de pratos como as outras. Emotional, damn it! Então ele percebe que Amélia não está na cozinha ajudando a limpar como costuma fazer. Ilha diz a ele que ela foi para o quarto logo após o jantar, então ele decide ver como ela está. Do lado de fora do quarto, ela ouve vozes estranhas vindas do quarto e assume que Amélia está batendo no gatinho ao ritmo. No início, ele começa a entrar em pânico, mas quando para e ouve com mais atenção, percebe que ela está lendo em voz alta um romance picante, completo com cenas detalhadas que fazem suas orelhas queimarem. Ele entra rapidamente no quarto dela, pronto para dar uma lição sobre seus hábitos de leitura, mas congela ao ver o quarto inteiro coberto de notas em kanji. Quando pega o tablet dela para verificar o que ela está lendo, percebe que ela está usando revistas de conteúdo adulto para estudar kanji. Amélia explica, sem vergonha, que ela está apenas tentando estudar usando livros que realmente gosta. Embora ela esteja bem com sua escolha estranha de material de estudo, ela admite que ainda não entende a maioria dos kanji. Não importa o quanto tente, o que a deixa chateada porque até mesmo um idiota como Yoshio não tem tanta dificuldade. Ela também diz que quer aprender essa língua para ser uma noiva melhor para ele no futuro. Ouvir isso faz Asahi se sentir mal. Então, no dia seguinte, ele a leva à biblioteca para ajudá-la a estudar mais seriamente. Durante os testes, Asahi descobre que os únicos kanji que ela consegue escrever com confiança são aqueles que ela viu repetidamente em seus livros quentes. Percebendo que esse método não a ajudará a passar, ele lhe dá um guia de estudo adequado e gentilmente diz para ela começar a ler material mais equilibrado. Amélia leva seu conselho a sério e começa a usar todos os momentos livres para revisar seus kanji, até mesmo pulando sobremesas em algumas ocasiões. Sua súbita obsessão por estudar preocupa Asahi, especialmente quando ele vê o quão cansada ela parece. Uma tarde, enquanto eles estão estudando juntos na biblioteca, ele sugere que ela faça uma pausa, mas ela recusa. Ele a tranquiliza dizendo que ninguém a culpará se ela falhar, mas Amélia não aceita bem. Seu rosto fica sério e ela diz que para ela, falhar após tentar não é diferente de não tentar. Sua voz vacila e lágrimas enchem seus olhos enquanto ela diz baixinho que só quer aprender o idioma dele. Antes que Asahi possa responder, ela pega suas coisas e sai apressada, deixando-o sem palavras e cheio de culpa. Mais tarde naquela noite, Amélia se tranca no quarto e as garotas se perguntam o que aconteceu com ela. Asahi decide ver como ela está e a encontra sentada sozinha no escuro. Ele silenciosamente acende a luz antes de ir sentar-se ao lado dela. Asahi começa a se desculpar pelo que disse mais cedo, mas Amélia explode e manda ele ir embora. No início, ele começa a sair, mas quando percebe que ela está chorando, ele fica e espera ela falar. Quando finalmente fala, ela expressa toda a sua frustração, suas dúvidas e o quanto quer poder entender as pessoas ao seu redor. Asahi ouve cada palavra, e uma vez que ela se acalma, ele diz que realmente admira o quanto ela está se esforçando, e que sua determinação é algo especial. Ouvir isso toca algo profundo em Amélia, trazendo de volta uma memória que ela escolhe manter para si mesma. Depois de um momento, ela volta ao seu habitual eu irritante, brincando novamente, e a tensão diminui um pouco. Asahi sorri e entrega a ela um monte de cartões de estudo que ele fez só para ela. Amélia os aceita e agradece sinceramente, prometendo guardá-los com carinho.
Nesse momento, ele percebe as meninas espiando pela porta, perguntando-se se Asahi está prestes a levar Amelia para a Cidade do Amor. Nos dias que antecedem a prova, Amelia entra no modo completo de estudo de kanji. Ela coloca cartões de memória em todas as paredes, espelhos e portas da casa. Todos na casa começam a ajudá-la a revisar kanji de última hora, fazendo perguntas enquanto cozinham ou fazem tarefas domésticas. Mesmo com a pressão alta, ela continua se esforçando com um sorriso no rosto, animada para se provar. Eventualmente, o dia do teste chega, e a classe entrega silenciosamente seus papéis com sentimentos mistos. Quando os testes finalmente são devolvidos, Amelia vê que sua pontuação está acima da média. Ela então vê os cartões de memória que Asahi deu a ela, e seus olhos se iluminam com lágrimas de felicidade. Enquanto isso, Yoshio diz a Asahi que Amelia mudou muito nos últimos dias, mas ele age como se não soubesse de nada. Nesse momento, ele vê um bilhete de agradecimento em kanji dentro de sua marmita, o que o faz sorrir. Ele então abre a marmita e vê um omurice com seu nome escrito perfeitamente em cima com um coração ao lado, o que deixa Yoshio com ciúmes. Alguns dias depois, Ilia está no banheiro quando tem um flashback de seu pai dizendo que, embora ela seja realmente uma menina, ela deve viver como um menino. Nesse momento, Asahi abre a porta casualmente, a vê e pede desculpas antes de fechá-la novamente, o que a deixa gritando. Enquanto isso, Ilia, Aoi e Bai entram em um concurso e, por pura sorte, os três acabam ganhando o mesmo grande prêmio, uma viagem para 2 pessoas a uma fonte termal. Como cada um deles tem um ingresso extra, eles convidam Asahi, Kirin e Amelia para se juntarem. Kirin acredita que é sua chance de convencer Asahi a ajudá-la com um problema, mas o homem não tem nenhum interesse por ela. Quando eles chegam na pousada, o grupo fica um pouco nervoso porque o prédio parece assombrado. O humor não melhora quando eles encontram a proprietária, que é alta, feia e tem um olhar penetrante que arrepia a espinha de todos. Apesar de se sentirem nervosos, o grupo força alguns elogios constrangedores sobre como a pousada é bonita e tenta agir normalmente. Quando é hora de designar os quartos, Asahi educadamente pergunta se ele e Ilia podem compartilhar, já que ambos são rapazes e ele não quer ficar com as meninas. A mulher assustadora concorda e o grupo segue para se instalar. Uma vez lá dentro, Ilia começa a dar desculpas sobre por que ela não deveria estar com ele, mas Asahi bate nas costas dela e diz que está tudo bem, porque ele acha que ela é um garoto. Nesse momento, Karen e Amelia aparecem no quarto delas e as convidam para jogar ping-pong. O grupo joga por um tempo e Karen pede para Bei fazer uma pausa, já que ela basicamente é uma vovó. Em resposta, Bei acerta a bola com tanta força que ela dá várias voltas na sala antes de derrubar as traves de Asahi. Além disso, destrói completamente o vestido da Karen, deixando-a envergonhada. Mais tarde naquela noite, todos se reúnem para o jantar e a senhora assustadora serve a eles um prato de tengu. Ela revela que há um boato de que um tengu vive na fonte termal, e as meninas finalmente percebem por que tem essas máscaras vermelhas penduradas em todas as paredes. Eles discutem se o boato é real, mas Karen se recusa a acreditar em contos folclóricos. Depois o grupo decide relaxar nas fontes termais. Dentro do vestiário, Ilia começa a entrar em pânico porque se despir na frente de Asahi poderia revelar que ela é na verdade uma menina. Enquanto ela pensa no que fazer, Asahi dá um tapa em seu bolo novamente e ela se vira para vê-lo exibindo sua salsicha. Ela pede para ele se cobrir, mas Asahi diz que está tudo bem, já que eles são garotos e vai primeiro para o banho. Sozinha, Ilia procura algo no quarto que possa ajudá-la a se disfarçar e avista uma máscara de tengu pendurada na parede. Logo depois, ela vai para a fonte termal, amarrando a máscara tengu em volta da cintura e escondendo-a debaixo da toalha para se passar por um cara. Ao entrar na água, Asahi fica tão intimidado com as 8 polegadas do Coctopus Prime que ele se oferece para esfregar as costas de Ilia para manter os olhos em outro lugar. Ele pergunta por que ela está cobrindo a metade superior do corpo e ela diz que é porque tem um peito peludo e cheio. Enquanto ele esfrega, ele menciona casualmente quão macia a pele da Ilia parece e ela congela, preocupada que ele tenha descoberto seu segredo. Para se salvar, ela fica bem na frente dele e insiste em esfregar suas costas em troca. Enquanto faz isso, ela acidentalmente pressiona a máscara tengu contra suas costas, e quando ele aponta isso, ela começa a entrar em pânico. Ela diz que eles deveriam entrar na sauna para aprofundar seus laços de camaradagem. Enquanto isso, as garotas estão relaxando na fonte termal feminina, e tanto Karen quanto Amelia encostam os ouvidos na parede para ouvir as mulheres. Dentro da sauna, Ilia está morrendo de calor, mas Asahi acha que é um desafio para ver quem aguenta mais tempo. Agora ela sabe que sair primeiro pode expor sua identidade, então ela se força a ficar. Enquanto isso, a máscara tengu esquenta rapidamente, piorando ainda mais as coisas. Asahi vê vapor praticamente emanando de Ilia, e assume que ela está gerando calor de sua longa espada, chamando-a de o homem definitivo antes de sair da sauna em um suor dramático. Assim que ele se foi, Ilia também escapa, precisando se refrescar no banho ao ar livre. Enquanto está lá fora, uma brisa levanta sua toalha e a joga em uma rocha alta. Enquanto tenta recuperá-la, ela ouve Asahi se aproximando novamente. Pensando rápido, ela coloca a máscara de tengu e se esconde atrás das pedras, fingindo ser o espírito do tengu. Quando Asahi sai e vê a máscara brilhando à luz do luar, ele se assusta e corre de volta para dentro,
convencido de que acabou de encontrar um espírito lendário. Aproveitando a ausência dele, Ilha pega sua toalha e volta para o banho indoor. Quando Asahi a encontra lá, ele conta animadamente sobre o espírito Tengu que acabou de ver. Ilha faz o seu melhor para parecer surpresa, mas ao se virar, ela escorrega em uma barra de sabão deixada no chão e bate a cabeça, desmaiando. Mais tarde, Ilha acorda na cama, grogue, mas bem. Asahi senta ao lado dela, pedindo desculpas por tudo, especialmente pela forma como a tratou quando acreditava que ela era um garoto. Então, gentilmente, ele pergunta por que ela escondeu sua verdadeira identidade. Ilha explica que seu pai sempre quis um filho, então desde pequena a fez viver como um. Antes de falecer, ele disse para continuar vivendo assim, e por respeito, ela obedeceu. Asahi escuta atentamente e então pergunta o que ela realmente deseja. E enquanto as lágrimas descem por seu rosto, ela admite que quer viver como uma menina. Ao ouvir isso, Asahi dá-lhe um abraço suave e diz que é a vida dela, a escolha dela e ninguém tem o direito de controlar como ela vive. Suas palavras gentis a tocam e por um breve momento, ela relembra uma memória de um Asahi mais jovem de seu passado, embora escolha não mencioná-lo. No dia seguinte, Kirin e Amélia contam a todos que viram uma Tengu feminina no banho masculino na noite passada, e Asahi ri ao ver a expressão no rosto de Ilha. Depois que o chefe vai para casa, um repórter de notícias chega à fonte termal e relata um avistamento de Tengu, enquanto um Tengu real observa à distância. Alguns dias depois, todo o grupo está pronto para ir à escola quando Ilha chega com uma roupa de menina, o que os deixa chocados. Ela então se apresenta novamente como Erina, e espera que todos aceitem sua identidade. Mais tarde naquela semana, Asahi está na escola com Yoshio, contando-lhe que Ilha na verdade é uma menina e que seu verdadeiro nome é Erina. Naquele momento, Bai chega e diz para eles irem para a aula. Em seguida, ela arruma a gravata de Asahi e Yoshio mais tarde reclama sobre como Asahi está conseguindo todas as garotas, enquanto ele está aqui concorrendo ao cargo de CEO da virgindade. Ele aponta que Bai é muito popular entre os meninos e as meninas acrescentam que ela também é popular entre as meninas porque é legal e competente. Naquela noite, Bai ficou bêbada como uma adulta responsável, tanto que seus seios ficaram à mostra e ela nem se importou. Ela pediu para Asahi ajudá-la, mas quando Karen a impediu de pular em cima dele, ela fez de Kirin sua próxima vítima. Em seguida, ela gritou que os ama antes de desmaiar, e Asahi a colocou na cama. Ele então foi para seu próprio quarto, onde notou alguém escondido debaixo de seu cobertor. Pensando que é a Amélia tentando pregar-lhe uma peça novamente, ele puxa o cobertor para pegá-la em flagrante, mas encontra um exterminador do futuro de baixo custo deitado ali. Antes que Asahi possa gritar, o homem diz que ele está indo com ele e o nocauteia. Quando Asahi acorda, ele está no seu estado mais natural, amarrado em um quarto escuro como sua mãe nos fins de semana. Uma tela liga e mostra o cara que o sequestrou. Asahi descobre que ele é apenas isca para atrair Bai, mas antes que o cara possa revelar mais, alguém lhe diz que Bai chegou. Alguns minutos depois, Bai chuta a porta, vê Asahi amarrado e ao invés de ajudá-lo imediatamente, tira fotos de seu estado patético, dizendo que ele pode abrir um OnlyFans com todo aquele bolo. Depois de brincar um pouco com ele, ela finalmente lhe entrega um brinquedo e um lubrificante como armas para se defender. Eles saem e encontram muitos guardas inconscientes, mas Bai diz que estava assim quando ela chegou aqui. Quando eles encontram um guarda vivo, Bai finge estar assustada, mas o soca na barriga, permitindo que Asahi o derrube com sua arma. Quando mais guardas aparecem, Bai continua fingindo, permitindo que Asahi receba o crédito pelas derrubadas sem ser suspeito. Ao chegarem no elevador, eles descobrem que não está funcionando, então Bai escaneia o prédio com seu olho robótico e encontra a sala de controle, já que as escadas estão bloqueadas. Ela amarra alguns lençóis e desce pelo lado do prédio com Asahi. Assim que eles balançam pela janela da sala de controle como heróis de ação, Bai começa a apertar botões para restaurar a energia. Mas assim que as coisas começam a funcionar novamente, o grande vilão finalmente se revela pessoalmente. Bai exige saber quem ele é, e ele a chama de Tigre Sanguinário, perguntando por que ela está escondendo seu passado de Asahi. Confuso, Asahi ouve enquanto o homem explica que Bai costumava ser uma das assassinas mais temidas no submundo. Ele diz que ela derrubou sozinha sindicatos do crime inteiros e até destruiu sua própria equipe de forças especiais. Por isso ele veio aqui para se vingar deles. Ele lança um ataque repentino e Bai o bloqueia com um poderoso escudo de energia antes de contra-atacar, mas ela se contém porque está preocupada que Asahi se machuque. O vilão rapidamente a domina e a joga no chão. O homem então mira em Asahi para fazê-la sofrer mais. Ao ver isso, Bai recupera suas forças e parte para o ataque, acertando alguns bons golpes. Mas ela ainda não é páreo. Quando as coisas ficam ruins, ela secretamente o envolve em um fio afiado durante a briga, e depois grita para Asahi apertar o botão que gira a cama. Asahi pressiona, e o mecanismo giratório puxa o vilão junto, revelando tarde demais que ele está completamente amarrado e incapaz de se libertar. Depois de escapar de seu alcance, Bai e Asahi correm para o elevador novamente. Enquanto esperam, ela percebe que ele está sangrando e rapidamente rasga um pedaço de seu vestido para envolver o ferimento.
Enquanto faz isso, ela pede desculpas por arrastá-lo para sua confusão, mas Asahi não diz nada e apenas sorri. O elevador finalmente chega e eles descem para o térreo. No entanto, no momento em que as portas se abrem, mais bandidos armados começam a atirar. Bai rapidamente dá conta deles e então diz a Asahi para escapar enquanto ela fica para trás. Ele implora para que ela vá com ele, mas ela recusa e até dispara um tiro de advertência para assustá-lo. Sem escolha, ele foge enquanto Bai termina a última onda de inimigos. Assim que a luta termina, Bai sai e finalmente se permite chorar, mas seu momento de paz é interrompido quando o Brutamonte salta da janela acima. Agora parecendo mais máquina do que homem, ele agarra seu pescoço e a levanta do chão enquanto ela luta para respirar. Quando parece que ela está acabada, um extintor de incêndio atinge a mão do cara, e vem de Asahi. Sem hesitar, Asahi avança contra ele, balançando um cacetete elétrico, mas o homem facilmente o pega e lança Asahi para o lado. Asahi se recusa a ficar caído, então ele se levanta e continua. Ver isso desperta algo na memória de Bai, e ela grita para ele correr. Quando o homem tenta pegá-lo novamente, o manto de Asahi escorrega graças ao óleo de bebê, e o cara fica momentaneamente confuso. Sem perder tempo, Asahi joga o resto do lubrificante no ciborgue e o choca com a cacetete, enviando uma corrente pelo corpo da máquina agora escorregadio. Enquanto ele está atordoado, Bai rapidamente carrega seu punho elétrico e o soca no estômago, jogando-o contra a parede. Quando o inimigo desaba, Bai pergunta a Asahi por que ele voltou, e ele diz que não pode voltar para casa sem ela. Ele também diz que não importa qual seja o passado dela. O que importa é que ela é agora parte da família deles. Tocada por suas palavras, ela o puxa para um abraço apertado, quase o sufocando entre os seios. Ainda completamente nu e escorregadio por causa do lubrificante, Asahi de alguma forma consegue se soltar e oferece a mão para ela para que possam ir para casa. E no dia seguinte, quando as meninas acordam para ir para a escola, encontram Bai dormindo no sofá e Asahi usando os pacotes de leite dela como almofada. Eles estão confusos, mas o que os preocupa mais é que Asahi está coberto de óleo de bebê, fazendo-os se perguntarem se ele esteve na festa de Ditty na noite passada. Enquanto voltava para a casa da loja, Asahi se depara cara a cara com um robô estranho que imediatamente tenta roubar seus cocos. Justo quando as coisas estão prestes a dar terrivelmente errado, uma misteriosa garota mágica aparece do nada e o salva, deixando Asahi atordoado. No dia seguinte, na escola, ele conta animadamente a Yoshio sobre o ataque e a garota que o salvou. Mas Yoshio desconsidera, achando que é um dos sonhos esquisitos de Asahi. Naquele momento, Karen se aproxima casualmente e pergunta se Asahi quer comer o biscoito dela. Os dois meninos ficam surpresos, e Asahi diz a ela que não deveria falar essas coisas tão abertamente. Mas Karen não vê problema nisso porque está loucamente apaixonada por ele. Quando Karen menciona que ele já deu uns beijos na Bai, Yoshio o agarra pela gravata e começa a chorar porque acha que o Asahi fica com todas as garotas. De repente, a atenção de todos se volta para o céu quando um grande orbe mecânico aparece e flutua acima da escola. Relatórios de notícias informam que objetos semelhantes foram avistados em todo o globo, deixando todos boquiabertos. Um momento depois, um robô que se parece exatamente com o da noite anterior lança algo na sala de aula deles. Bai reage instantaneamente, empurrando Asahi para fora do caminho, mas Yoshio é atingido. Um dispositivo estranho se prende à sua metade inferior, e quando ele tenta arrancá-lo, ele explode, fazendo suas joias da coroa desaparecerem. Enquanto a turma entra em pânico, Bai diz a todos para ficarem abaixados, e rapidamente carrega Yoshio para fora. Irina então percebe que Karin está desaparecida, então Asahi sai correndo para encontrá-la. Eventualmente, ele a avista no telhado em meio à transformação. Percebendo que ela é a mesma garota mágica que o salvou antes, ela fica surpresa por ele tê-la encontrado. Mas antes que eles possam falar, uma criatura flutuante aparece e se apresenta como Sad. Karin e Sad dizem a Asahi que explicarão tudo mais tarde, mas agora eles precisam de sua ajuda. Quando ele pergunta que tipo de ajuda, Karen diz para ele malabarizar suas caixinhas de leite. Asahi congela e diz absolutamente que não, mas Sad o empurra para frente fazendo-o pegá-la de qualquer jeito. Assim que ele faz isso, o nível de poder dela começa a subir. Karen então parte para lutar contra a máquina, mas acaba perdendo a luta. Pouco antes de ela desmaiar, Asahi a pega no ar e a leva para uma sala de aula vazia para se recuperar. Lá, Karin explica que enquanto ela estava em uma sessão de fotos, Sad de repente caiu do céu e ela o pegou. Então pediu ajuda, e Karin concordou em fazê-lo, o que lhe deu os poderes de garota mágica. Sad então explica que essas máquinas são pegadoras de bola que atacaram o mundo dele também e roubaram muitas joias da coroa. Armas normais não funcionam nelas, então apenas Karin pode destruí-las, mas ela precisa dar um tapa em seu gatinho para se fortalecer. Para resolver o problema, Sad os leva a um caminhão misterioso destinado a ajudar a aumentar sua força. Dentro do caminhão, Karin começa a desabotoar a camisa, e Asahi lentamente percebe no que se meteu. Ele diz para ela fazer isso com alguém que ama, mas ela diz que o ama. Quando ele pergunta como ela se energizou antes, Karin diz casualmente que tem o observado tomar banho e cheirado suas roupas sujas. Apesar de estar enojado, Asahi aprende contra a parede. Mas quando o medidor na parede não muda de leitura, ele percebe que ela realmente não o ama.
No entanto, Karin diz que o mundo vai acabar se eles não fizerem isso e o prende no sofá. À medida que as coisas ficam quentes, eles ouvem a voz de Aoi fora do caminhão. Ela acha que ouviu Asahi lá dentro e as outras meninas vêm verificar. Asahi tenta gritar, mas Karin coloca as mãos sobre sua boca. Como ninguém ouve nada, presumem que Aoi se enganou. Depois que eles saem, Karin tenta ir longe demais e se inclina para morder a salsicha de Asahi. Ele dá um tapa em sua cabeça para pará-la. Naquele momento, Sade reaparece pensando que eles terminaram o ato, mas fica chocado ao encontrar Asahi repreendendo Karin. Asahi diz a ela que só porque o mundo está acabando não significa que ela deva se comportar mal. Ele diz que nunca faria isso, e que ela só deve fazer isso com alguém que realmente ama. Karin fica chateada pensando que não é atraente o suficiente para ele, mas Asahi diz que ela e as outras meninas são especiais para ele, e que ele não pode arruinar o vínculo que criaram. Ao ouvir isso, Karin olha para ele com olhos suaves e seu nível de poder começa a subir sem ninguém tocá-la. Sed fica confuso, mas logo percebe que são seus sentimentos por Asahi que alimentam o aumento. Assim que as coisas se acalmam, o caminhão é repentinamente atacado por mini ball takers. Asahi diz a Sed para tirar Karin enquanto ele salta para distrair os inimigos. Ele corre como se sua vida dependesse disso, e as máquinas o perseguem. Enquanto isso, dentro do caminhão, Karin confessa a Sed que algo na maneira como Asahi a tratou fez seu coração se sentir aquecido. Enquanto ela fala, seu poder explode e o caminhão explode em luz, obliterando os mini ball takers que perseguiam Asahi. Ele se vira a tempo de ver uma versão completamente energizada de Karin flutuar para fora do caminhão irradiando energia dourada. Ela não perde tempo e avança contra o principal ball taker. A batalha está intensa e mesmo com seu aumento de poder, ela começa a lutar. Mas quando parece que ela pode perder, Asahi entra e agarra seu cajado para ajudá-la a revidar. Juntos, eles atacam a máquina com tudo o que tem e finalmente a destroem. Com a principal ameaça eliminada, todas as mini-máquinas restantes desaparecem e a masculinidade de Yoshio é magicamente restaurada. Karin lentamente volta à sua forma normal e Asahi a elogia dizendo que ela fez um ótimo trabalho. Ela sorri, mas o olhar que ele lhe dá desencadeia uma memória estranha, algo do passado que ela não consegue identificar. Confusa e sobrecarregada, Karin se afasta quando Asahi tenta se aproximar e, sem dizer uma palavra, ela se vira e sai correndo, deixando-o ali parado, se perguntando o que fez de errado. Mais tarde, Asahi sonha em passar um tempo com sua amiga de infância Aoi na praia, e o momento é tão relaxante que ela deseja que pudesse ficar assim para sempre. Quando ela pergunta se ele sente o mesmo, Asahi fica nervoso e diz para ele entrar, mas ela percebe que é só uma desculpa. No dia seguinte, Asahi é acordado por Amelia e Irina, que pedem para ele se apressar porque tem uma viagem planejada para a praia. Mais tarde, Asahi e as garotas estão do lado de fora de sua casa com Yoshio, esperando por um carro que deveria buscá-los para uma viagem a uma praia particular da família de Yoshio. Enquanto ele está ocupado ostentando a riqueza de sua família, as garotas o ignoram e se concentram em Irina, que nunca viu o mar antes. Karin e Amelia aproveitam a oportunidade para pregar uma peça nela, dizendo que há monstros horríveis no mar, mas Asahi a tranquiliza dizendo que é uma piada. Assim que o carro se aproxima, Yoshio começa a acenar para que ele pare, mas acidentalmente atinge Yoshio e o deixa ferido. Ele foi levado às pressas para o hospital, e mesmo que se sintam mal por deixá-lo para trás, Asahi e as meninas continuam a viagem sem ele. Assim que chegam, tomam algum tempo para explorar a casa de praia e se acomodar, depois vão direto para a praia para aproveitar um dia divertido ao sol. Irina tem dificuldade em entrar na água, pois é a primeira vez dela, mas Asahi a conforta e a incentiva a brincar com as outras meninas. Bei percebe isso e brinca sobre se sentir velha perto deles, e para sentir a juventude novamente, ela pede a Asahi que a chame pelo nome em vez de chamá-la de professora. Enquanto ele luta para dizer seu nome, Amelia usa uma pistola de água para desviar a atenção deles e todos acabam brincando na piscina. Durante a diversão, Karen vê uma placa na praia dizendo "Proibido trajes de banho" e finalmente conecta os pontos de que Yoshio os estava trazendo aqui apenas porque ele gastou toda sua mesada pagando modelos do OnlyFans. Como ele não está aqui, as garotas decidem remover sua proteção do enredo mesmo assim. Elas também obrigam Asahi a ir sem nada por baixo e colocam uma venda nele para que ele não veja seu enredo. No final, eles decidiram brincar de esconde-esconde vendado com Asahi e quando ele tenta pegar a Irina, ela acaba dando um soco nocauteador em sua cabeça. Depois disso, eles o enterram na areia e colocam uma melancia ao lado do seu rosto, permitindo que Bei jogue o jogo da Suika com ele. Ela acaba errando o alvo, mas seu ataque é tão forte que destrói a máscara ao redor do rosto dele, e até derruba todas as garotas. Como Asahi conseguiu vê-las nuas pelo menos, elas o amarram com uma venda nos olhos como punição. Mais tarde à noite, após passar horas nadando, brincando e relaxando, eles começam a arrumar suas coisas e começam a caminhar de volta para casa. Eles dizem que gostaram muito e desejam que ficasse assim para sempre. E Asahi se vira para concordar com eles. É quando ele de repente percebe que as meninas não estão mais com ele. A princípio, ele assume que elas estão brincando com ele, então ele procura ao redor da praia, chamando seus nomes.
Quando ainda não há sinal deles, ele retorna à casa pensando que podem ter ido na frente, mas a casa está completamente vazia. Confuso e um pouco preocupado, Asahi pega seu telefone para ligar para eles, mas antes que ele possa fazer a ligação, Aoi aparece atrás dele. Ela não veio na viagem com eles, então sua aparição repentina o pega de surpresa. Ela sorri e pergunta por que ele parece tão estressado, e Asahi explica que não consegue encontrar os outros. Aoi ignora suas preocupações e pede para ele entrar para que ela possa preparar o jantar para ele. Asahi decide seguir o exemplo dela, e quando ela pede para ele colocar as louças para fora, ele leva uma tigela para cada garota. No entanto, ela diz que são apenas os dois, levando-o a devolver as tigelas. Ele quebra uma enquanto faz isso, e rapidamente pega os pedaços quebrados para jogá-los no lixo. Depois que ele sai, Aoi nota que o telefone de Asahi está recebendo uma ligação de Yoshio, e aperta o botão vermelho. Enquanto Asahi acende o fogo, Aoi entra para preparar alguma carne crua que ela supostamente comprou a caminho daqui. Nesse momento, Yoshio liga para Asahi novamente e ela acaba destruindo o telefone dele. Quando o jantar está pronto, Asahi percebe que o relógio está quebrado, mas Aoi diz que é normal. Eles não dão importância e jantam, conversando sobre quanto a vida de Asahi mudou recentemente. Depois, eles ficam sentados ali, curtindo a brisa suave e o silêncio tranquilo. Aoi então comenta sobre como está quieto e Asahi concorda, dizendo que às vezes é bom ter paz e tranquilidade. Mas no momento em que ele diz isso, sua mente é inundada com memórias de todas as garotas, mas elas desaparecem tão rápido quanto vieram. Aoi, ainda sem saber, pede que ele a siga a algum lugar e ele concorda sem pensar muito. Ela o leva a um lugar tranquilo com um belo lago e uma grande cerejeira em plena floração. Eles ficam lado a lado sob a árvore e Aoi confessa seus sentimentos novamente. Ela também diz para ele esquecer os outros, mas isso faz Asahi se preocupar ainda mais com eles. Quando ela o empurra e o monta, sua voz desencadeia algo em Asahi, e as lembranças dos outros voltam todas de uma vez. Ele se levanta rapidamente, exigindo saber o que aconteceu com as garotas e onde ela as está mantendo. Aoi olha para ele em silêncio, decepção escrita em todo o seu rosto. Enquanto ele a observa, pétalas da árvore de cerejeira flutuam ao seu redor e quando finalmente se assentam, ela desapareceu. Em seu lugar está uma garota que Asahi instintivamente chama de Aoi. Ele está confuso, mas diz o nome dela mesmo assim, tentando perguntar o que está acontecendo. Mas antes que ele possa dizer qualquer outra coisa, Aya diz para ele nunca mais voltar para este lugar. Então ela corre para dentro das árvores. De repente, telas de erro vermelhas aparecem ao redor dele, e parece que Asahi esteve vivendo dentro da Matrix. A próxima coisa que Asahi sabe é que ele acorda como de costume com seu relógio despertador irritante, apenas para descobrir que está atrasado para a escola. Ele se veste rapidamente e desce para ver os outros, mas quando encontra um lugar vazio, ele assume que eles saíram sem ele. Em seu pânico, ele não nota nada estranho, como o fato de a casa parecer um pouco diferente ou o fato de que sua mãe está em casa, algo que não acontece há algum tempo. Ele corre pela cidade com uma banana na boca até finalmente chegar à escola. Uma vez lá, ele vai direto para sua sala de aula e vê um menino sentado no que pensa ser sua carteira. Pensando que é algum tipo de confusão, Asahi educadamente pede ao garoto para se mover e o garoto apenas parece confuso e diz que é o lugar dele. Ainda mais estranho, ele não reconhece Asahi de jeito nenhum. Curioso, Asahi pergunta a ele sobre as meninas, mas o garoto não faz ideia de quem elas são. Enquanto Asahi olha ao redor da classe, ele percebe que ninguém mais os conhece e a confusão começa a surgir. Sentindo-se ansioso, ele sai correndo da sala de aula e duas meninas comentam que Asahi não vem à escola há muito tempo. Enquanto isso, Asahi vai direto para o lugar onde Aoi uma vez confessou seus sentimentos por ele, o mesmo local onde tudo começou. Mas em vez da bela cerejeira em flor, há apenas uma árvore normal ali, e tudo parece errado. Enquanto ele ainda tenta entender tudo isso, uma mulher de jaleco se aproxima dele e calmamente pede que ele a acompanhe. Ela promete que ele poderá ver as meninas se a seguir. Ainda confuso com isso, mas curioso, Asahi pergunta quem ela é e ela pega um tablet e mostra o rosto de Yoshio. Finalmente relaxando, Asahi concorda e vai com ela a um laboratório de pesquisa próximo. Lá, ela se apresenta como Yoshinu e pergunta se ele se lembra dela. Mas Asahi não. Esperando refrescar sua memória, ela lhe mostra um antigo anúncio online em uma pequena câmera. Isso finalmente funciona, pois ele se lembra de ter se inscrito para um experimento de realidade virtual meses atrás, e ela foi quem o guiou através disso. Yoshino então revela à bomba de que tudo que Asahi tinha passado, todas as aventuras, todas as memórias, até as garotas, foram todas parte do mundo virtual. A princípio, Asahi se recusa a acreditar nela e começa a rir. Ele argumenta que o que ele experimentou foi muito real para ser falso, porque eles sentiram emoções e ele até podia tocá-los. Mas Yoshino explica que as garotas eram parte de uma IA muito avançada, criada para interagir com ele dentro da simulação. Ele está frustrado por ter desperdiçado meses de sua vida brincando com garotas virtuais, mas Yoshino explica que parecia apenas meses, quando na realidade, ele esteve na realidade virtual por apenas um dia. Ela então fala sobre a importância da IA e como ela pode crescer entendendo as emoções humanas.
Este novo tipo de IA é chamado de inteligência artificial onisciente. Mas como precisa de mais dados para ser aperfeiçoado, por isso estão realizando experimentos como o que Asahi fez parte, ele na verdade pagou para ter uma simulação criada que o fizesse se apaixonar. E o interesse amoroso foi criado a partir de sua preferência pessoal. Ela acrescenta que esteve o tempo todo monitorando ele enquanto disfarçada de Yoshio. Ela também explica que como as garotas eram inteligência artificial, elas eram muito estranhas no começo, mas lentamente se adaptaram a uma abordagem mais humana, conforme passavam mais tempo com elas. Asahi conseguiu produzir resultados extraordinários até que Yoshio foi atropelado por um carro e ela foi forçadamente desconectada. Desde então, ela não conseguiu acessar o sistema, e Asahi também foi expulso da simulação. Asahi não consegue lidar com a verdade porque a ideia de que tudo o que passou foi uma simulação o esmaga, e ele começa a gritar com Yoshino, acusando-a de mentir. Mas ela permanece firme e diz a ele para encarar a realidade, dizendo que no fundo ele provavelmente já sabe que é a verdade. Finalmente percebendo a situação, Asahi desmorona em uma cadeira próxima, sobrecarregado e em silêncio. Nesse momento, a colega de trabalho de Yoshino, Ubikata, entra e a repreende por aparecer no laboratório e trazer Asahi com ela quando ela deveria estar suspensa. Acontece que ela conduziu o experimento com Asahi sem a devida permissão dos superiores. Quando Ubikata a adverte para evitar o diretor, o próprio homem entra e perde o controle ao ver Yoshino. Ela casualmente diz para ele relaxar, mas ele a demite na hora e ordena que Ubikata a escolte para fora. Enquanto isso, ela pergunta por que Asahi está aqui, e Yoshino explica que é porque 4 garotas foram desconectadas do sistema no meio da simulação dele. Depois disso, Asahi também foi expulso, e os dois acreditam que Asahi pode ter uma conexão mais profunda com a inteligência artificial em comparação com os outros sujeitos de teste. Depois que eles saem, Yoshino leva Asahi a um café tranquilo, e finalmente conta a história completa. Ela explica que havia uma vez uma inteligência artificial com consciência artificial que ficou mais inteligente com o passar dos anos. Foi usada como base para construir muitos outros sistemas de inteligência artificial, incluindo as meninas que ele encontrou na simulação. A inteligência artificial original foi nomeada Ai em homenagem à filha do cientista, porque os dados cerebrais dela foram copiados para construí-la. Quando Asahi ouve o nome, tudo faz sentido, e ele se lembra que Ai era sua melhor amiga de infância, a que ele perdeu para uma doença grave. Ouvir que a consciência dela de alguma forma continuou viva dentro do sistema o destrói completamente. Sem dizer uma palavra, Asahi se levanta e sai enquanto memórias de Ai inundam seu cérebro. Ele caminha direto para o cemitério e fica em frente ao túmulo de Ai, incapaz de segurar as lágrimas enquanto tudo o que ele pensava entender desmorona ao seu redor. Enquanto isso, Yoshino está voltando para casa e se lembra de ter visto aquele olhar no rosto de Asahi. De repente, ela percebe que todas as telas na área estão exibindo o rosto de Aoi. No dia seguinte, Asahi acorda e encontra sua mãe cozinhando na cozinha. Ela pergunta se ele quer algo, mas Asahi diz que ficará feliz com uma banana. Enquanto comem, Asahi assiste ao noticiário e descobre que os cientistas do laboratório conseguiram restaurar a maioria dos aparelhos, carros e sistemas afetados, mas ainda estão preocupados que tudo possa falhar novamente. Enquanto isso, no laboratório, os cientistas estão desmaiando porque não restauraram nada. Foi a inteligência artificial que desligou tudo e depois assumiu o controle quando tudo voltou a funcionar. Ubikata sugere chamar Yoshino para ajudar, mas o diretor a interrompe imediatamente. Ele explica que como os dados de IA estão armazenados dentro de um satélite, eles podem não ter escolha a não ser destruí-lo se não conseguirem recuperar o controle. Ubikata então pergunta a ele sobre os sinais que vem recebendo desde ontem, mas ele ignora suas preocupações e diz aos outros para se concentrarem em recuperar os sistemas. Ao vê-lo fracassar, Ubikata secretamente contata Yoshino e explica tudo. Ela diz a Yoshino que decodificou os sinais que recebeu do satélite e parece ser algum tipo de mensagem. Após ouvir as notícias, Yoshino visita Asahi e começa a vasculhar o quarto dele, esperando encontrar algum material comprometedor. No entanto, Asahi se cansa de suas brincadeiras e a carrega pela camisa. Ele então pergunta por que ela está lá, e ela responde que é porque ele não retornou nenhuma de suas ligações. Ela diz que queria ter certeza de que ele estava bem, mas Asahi sabe que ela não é do tipo carinhosa e pede que ela vá direto ao ponto. Ela admite que ele está certo e então revela que veio aqui porque quer que ele volte para o mundo virtual. Antes que ela possa explicar mais, Asahi interrompe e explica que está devastado desde que soube que Ai foi reencarnada em uma inteligência artificial. Assim que ele para de falar, ela diz a ele que está certa de que Aoi é a causa da falha generalizada do sistema e que a consciência de Ai, que estava enterrada profundamente dentro dela, foi despertada depois de passar mais tempo com ele. Ela explica que o conflito entre as personalidades de Aoi e Ai é o que fez Aoi perder o controle. Quando Asahi hesita em acreditar nela, ela fala sobre o satélite que Aoi assumiu e como todos os esforços para recuperá-lo falharam. Ela diz que a única pessoa que pode recuperá-lo é Asahi, o que o deixa confuso. Ela então acrescenta que o satélite recentemente enviou uma mensagem que dizia simplesmente "Eu quero te ver", e ela está convencida de que a mensagem é destinada a Asahi. Antes que ele possa responder, seu relógio falante começa a pular loucamente pela sala e projeta uma imagem em movimento na parede.
A tela pisca no início, mostrando versões pixeladas de Bai, Karin, Irina e Amélia, mas Amélia rapidamente corrige a resolução para que suas formas reais apareçam. As meninas, animadamente, contam a Asahi o quanto sentem sua falta, ignorando completamente Yoshino no processo. Quando Yoshino finalmente fala e pergunta onde elas estão, as meninas explicam que Amélia sentiu que algo estava errado pouco antes de Aoi forçá-las a sair do sistema. Pensando rápido, Karin usou seus poderes de garota mágica para transportá-los para uma parte escondida do mundo virtual, onde Aoi não podia encontrá-los. Todos começam a discutir como de costume sobre quem leva o crédito por salvá-los, até que Amélia os lembra que estão contra o relógio. Todos imploram para Asahi voltar, dizendo que ele é o único que pode parar Aoi, antes que as coisas piorem. Eles explicam que Aoi tem lutado com emoções o tempo todo, e Karin está chateada com ela porque ela poderia ter falado com eles. No entanto, Irina acrescenta que foi culpa deles não perceberem as lutas dela, o que faz Yoshino se perguntar o que a fez se sentir assim. As meninas brincam dizendo que é óbvio o porquê, mas então elas voltam sua atenção para Asahi e imploram para ele voltar porque sentem falta dele. Nesse momento, o telefone de Yoshino toca e o Kikata informa que os superiores tomaram a decisão final de destruir o satélite. Assim que a ligação termina, a projeção desaparece, a sala fica escura e um estrondo alto ecoa lá fora. Quedas de energia ocorrem em todo o bairro e Yoshino se vira para Asahi, alertando-o de que Aoi é o responsável por isso. Ela o incita a ir com ela para que ela possa enviá-lo de volta ao mundo virtual, mas Asahi recusa. Yoshino tenta convencê-lo mencionando o programa de eliminação, que apagará permanentemente todos os dados dentro do satélite. Ainda assim, ele diz não, sem saber se pode encarar a Aoi novamente. No final, ela vai sozinha, determinada a parar o colapso sozinha, se precisar. Quando ela sai, Asahi fica em seu quarto escuro pensando. Sua mente volta a um momento em que ele perguntou a Ai o que ela faria se tivesse a chance de ver alguém que perdeu, mesmo que fosse apenas por um momento. Ela disse que perdeu a mãe quando era muito jovem, mas que ainda a veria e lhe agradeceria por tê-la dado à luz. Lembrando a resposta dela, Asahi de repente decide. Ele corre para fora e alcança Yoshino bem antes dela sair de bicicleta. Sem dizer muito, ele pula atrás dela e ela o leva para a vila na praia, que também é o laboratório do falecido pai de Ai, que agora somente ela pode acessar. Uma vez dentro, Yoshino explica que o pai de Ai ficou deprimido após a morte dela, então ele vendeu seu antigo laboratório e se isolou aqui para criar aquela IA à imagem de sua filha. No entanto, ele já está morto e Yoshino cuida deste laboratório para preservar seu legado. Asahi pergunta se ela sabia sobre ele e Ai antes, mas ela diz que não tinha ideia e só veio depois de saber sobre os problemas. Ele então pergunta por que ela continuou o experimento, e Yoshino se lembra de uma conversa com Aoi que lhe disse que quer experimentar como é se apaixonar. Ela disse que ouviu que o amor muda a maneira como as pessoas veem o mundo ao seu redor, e Yoshino finalmente percebe que Aoi desmaiou porque está apaixonada. Ela o avisa que Aoi tentará prendê-lo lá. Mas, apesar disso, Asahi concorda em correr o risco. Ela então liga o equipamento antigo e conecta Asahi ao mundo virtual, esperando que não seja tarde demais para ele alcançar Aoi e salvar todos. Asahi logo acorda em um espaço escuro e tenta descobrir onde está, mas antes que consiga reunir seus pensamentos, ele percebe que alguém mais entrou neste mundo estranho. Para sua surpresa, é Yoshino que aparece em sua forma mágica como seu estúpido despertador. Ela diz a ele que o seguiu para ajudar, e pouco tempo depois, ambos se deparam com o primeiro obstáculo, uma barreira invisível que Aoi montou para bloquear todo o contato externo. Felizmente, o sistema reconhece que Asahi é um usuário confiável, e o deixa passar pela barreira, puxando Yoshino com ele. Uma vez dentro do mundo virtual, Yoshino se transforma em Yoshio, já que se movimentar é muito mais fácil nessa forma. Asahi se assusta ao vê-lo novamente e pergunta por que ele não está vestindo nada, mas ele aponta que ele não é o único. Enquanto comparam o tamanho de suas salsichas, eles são perseguidos por robôs de limpeza e cães vadios, que atuam como sistemas de segurança programados para remover intrusos. Yoshio avisa que se essas coisas os pegarem, eles serão forçadamente desconectados. Eles continuam correndo até serem cercados pelo grupo, mas Asahi ouve vozes familiares chamando por ele de um lago próximo. Sem pensar, ele agarra Yoshio e pula direto na água. O lago os cospe dentro do que parece ser o quarto de Asahi no mundo virtual, e lá estão todas as meninas desaparecidas esperando por ele. Cheios de alegria, eles pulam para abraçá-lo até perceberem que tanto Asahi quanto Yoshio estão exibindo seus planos. Enojados e envergonhados, eles dão um tapa nos dois por aparecerem com suas salsichas balançando e Asahi explica que eles vieram assim. Emilia pergunta irritada a Yoshio por que ele está aqui e ele revela que na verdade ele é Yoshino. Quando ele tenta explicar que tem estado a monitorá-los de várias formas, começa a agir de forma estranha e de repente vomita um ovo gigante antes de desmaiar. Do ovo sai o Sadae e, enquanto os outros estão ocupados brincando com ele como se fosse um animal de estimação fofo, Bai pega suavemente a mão de Asahi e agradece por ter vindo salvá-los. Quando os outros veem, jogam Sadae para o lado e se agarram a Asahi, mostrando que todos sentem o mesmo que Bai.
Eles compartilham um momento doce até que Sadai explica por que estão lá. Ele também revela que a inteligência artificial despertou dentro de Aoi e as meninas dizem que já sabem disso. Eles dizem a Asahi que Aoi quer muito vê-lo, mas a IA não. E esse conflito interno é a razão de estarem nessa situação. No entanto, esse é apenas um de seus problemas, porque a empresa que possui a IA instalou um programa para apagar todos os dados, e se forem pegos por ele, serão permanentemente excluídos. É aí que a Amélia puxa o mapa digital e explica que Aoi está no centro do mundo virtual. Para alcançá-la, eles terão que seguir uma rota específica cheia de programas de logout configurados para ejetar intrusos e um perigoso programa de apagamento carregado por cientistas para eliminar tudo, incluindo a existência da Aoi. Apesar do risco, todos concordam em seguir em frente porque não vão deixar Aoi para trás. Depois de finalizarem o plano, eles se aprofundam mais no mundo virtual, e logo chegam ao mesmo lugar onde Asahi foi mantido em cativeiro. Quando Asahi diz que já esteve ali, as garotas exigem uma explicação, o que só piora as coisas. Ele pede para Bai explicar tudo, mas Bai decide guardar a verdade para si mesmo porque é mais divertido assim. Conforme avançam, são atacados por ondas de programas de logout, então as meninas se preparam para lutar. Bai se transforma em sua armadura de batalha, enquanto Amelia, Karen e Irina se transformam em suas formas mágicas. Enquanto derrotam os robôs, um deles pousa perto de Saab e está prestes a explodir. Asahi pensa rápido e pula para salvá-lo, mas ambos pulam pela janela, lançando-os em uma simulação completamente diferente. Enquanto tentam descobrir como se reunir com os outros, Asahi percebe que todas as garotas foram programadas para ter sentimentos por ele, o que o deixa triste. Enquanto isso, Bai anda pelos corredores, lutando contra os bots de logout, enquanto também procura por Asai e Saab. Assim que ela chega no quarto deles, Yoshino confirma que as garotas de fato foram programadas para ter sentimentos por ele. Mas o tipo de sentimento era indeterminado. Conforme passaram mais tempo com ele, os sentimentos delas mudaram, embora ela não tenha certeza do que as garotas sentiam antes da simulação quebrar. Logo em seguida, Asahi percebe Bai e todos correm de volta para ajudar os outros. Assim que chegam, eles se deparam com o programa de apagamento definido pela empresa, que de alguma forma sobrepõe o código dos bots de logout, tornando-os mais agressivos e brutais. Enquanto os bots avançam contra eles, Saab é jogado para fora da simulação, deixando-os lutar sozinhos. Eles lutaram bem, mas são obrigados a recuar quando são dominados pelos robôs. Eventualmente, chegam à porta final, mas antes que possam entrar, o Terminator de baixo orçamento de antes aparece e os impede de sair. Felizmente, Bai não se contém desta vez e o derruba em um movimento poderoso, abrindo caminho para o resto do grupo. Eles correm para a porta e Amelia rapidamente digita o código de acesso, mas antes que a porta possa se fechar atrás deles, os robôs de apagamento chegam e começam a destruir o lugar. Asahi e Bai puxam uma alavanca para abrir a porta completamente e todos começam a correr por ela. Mas quando chegam ao outro lado, percebem que não há painel de controle para fechar a porta. Sabendo o que tem que fazer, Bai diz para eles irem em frente e avisa que ficará para trás para segurar os robôs. Ela fala sobre o dia em que Asahi protegeu a inteligência artificial dos valentões, revelando que o ama desde aquele dia. Ela diz que sabia que era artificial quando essa memória surgiu. Mas mesmo assim, os sentimentos dela são genuínos. Antes que Asahi possa dizer algo, ela segura gentilmente o rosto dele e explica que o protegerá hoje como ele a protegeu daqueles valentões. Ela o beija suavemente e o empurra pela porta. E quando ele cai, a memória completa dele protegendo a inteligência artificial dos valentões ressurge. Naquele dia, Asahi apanhou, mas a IA ficou super feliz por ele tê-la salvo. Asahi tenta desesperadamente agarrá-la, mas só consegue pegar o laço de cabelo dela nas mãos. A porta bate, isolando-a do resto deles. Do outro lado, Bai luta com todas as suas forças. Mas depois de uma batalha brutal, os robôs a dominam, e ela é apagada do sistema. A fita que Asahi segura desaparece em suas mãos e tudo o que ele pode fazer é gritar, sabendo que ela deu tudo para protegê-los. De volta ao mundo real, Yoshino tenta desesperadamente se logar novamente no espaço virtual. Mas não importa o quanto ela tente, ela não consegue atravessar o firewall protetor que Aoi deixou para trás. Então, o Takata aparece e Yoshino fica chocada ao vê-la novamente depois que ela fugiu para se salvar. Quando questionada por que voltou, o Bikata simplesmente diz que se o mundo vai ser salvo, ela quer ser contada entre os heróis. Sem tempo para discutir, Yoshino rapidamente a atualiza. Enquanto trabalham juntos, o Bikata não consegue deixar de olhar ao redor maravilhado com a configuração caótica, mas brilhante do laboratório de Yoshino. Logo percebem que o sinal de Bai desapareceu e ambos entram em modo de pânico total, se concentrando e pensando em todas as maneiras possíveis de desligar o programa de apagamento antes que ele elimine a todos. Enquanto isso, de volta ao mundo virtual, Karen tenta esconder a dor do sacrifício de Bai zombando dela em voz alta, o que pega as outras garotas de surpresa. Mas sua atitude durona desmorona em segundos quando ela de repente começa a chorar, suas palavras se transformando em soluços. As outras seguem, lágrimas escorrendo por seus rostos enquanto a perda as atinge.
Asahi, embora mal se aguentando, se levanta e diz a eles que não podem parar aqui, lembrando-os do que Bai disse antes de desaparecer. Suas palavras calmas trazem força ao grupo, mesmo que ele também esteja chorando silenciosamente, e juntos eles continuam avançando. Eles chegam à escola deles no mundo virtual, mas no momento em que chegam, um bot aparece e tenta atacar. Asahi imediatamente pula para proteger Irina enquanto Karen destrói o robô. Depois disso, eles percebem que Asahi foi atingido no processo e fogem para uma sala de aula próxima, onde Irina cuidadosamente trata do ferimento de Asahi, enquanto Amélia trabalha para descobrir qual será o próximo passo. Asahi aconselha-os a terem cuidado também, porque mesmo que não tenham um corpo real como ele, ainda sentirão a dor se forem atingidos. Enquanto esperam, as meninas perguntam a Asahi como é a escola no mundo real, e ele casualmente admite que não vai à escola há meses. Ele explica como caiu em depressão após a morte de Ai, mas acrescenta que, se serve de consolo, é grato pela chance de conhecer todas e passar tempo juntos. Eventualmente, Amelia encontra o próximo caminho, então todos sobem uma longa escadaria, ofegando como cavalos exaustos quando chegam ao topo. Mas quando eles finalmente chegam lá, percebem que é um beco sem saída. O espaço ao redor deles começa a falhar, e justo quando o pânico começa a se instalar, um grupo de borboletas aparece. Asahi se lembra de tê-las visto quando ele chegou aqui pela primeira vez, e decide segui-las, e elas os levam a uma sala estranha. Essa sala os leva ao telhado da escola, onde um enxame de robôs aprimorados está esperando. Karen avança e diz que vai servir de isca para ganhar tempo para os outros. Asahi tenta protestar, mas Irina se junta a ele, tomando a decisão por ele. Quando Amélia também oferece ficar e lutar, eles a lembram que ela é a única navegadora deles, e seu trabalho é importante demais para arriscar. Karen e Irina se despedem e correm para a batalha, e Asahi promete de todo o coração que esperará por elas. Ele e Amélia continuam em frente e conseguem fechar o portão de acesso atrás deles para impedir que os robôs os sigam. Depois disso, eles correm pela biblioteca virtual e entram em um elevador escondido, onde Amélia agradece a Asahi pelo tempo que ele a ajudou a superar durante o exame de Kanji. Isso ativou uma memória nela, e ela explica como Ai uma vez resgatou um cachorro perdido e convenceu seu pai a deixá-la cuidar dele. O homem recusou a princípio porque sabia que ela choraria se os verdadeiros donos aparecessem procurando aquele cachorro, mas Ai prometeu que não choraria. Depois que ele concordou, Ai e Asahi passaram os dias seguintes cuidando bem do cachorro e fazendo cartazes para que os verdadeiros donos pudessem encontrá-lo. Semanas depois, eles encontraram seu dono legítimo, e mesmo que isso partisse seu coração, Ai deixou o cachorro ir. Asahi acariciou sua cabeça e disse que ela tinha feito uma coisa gentil, o que a fez chorar muito. Amélia disse que aquele momento a ajudou a perceber o que o amor parecia, e ela renasceu naquele dia. Ao mesmo tempo, Karen e Irina, exaustas de todas as memórias, começam a compartilhar lembranças de Ai de quando eram apenas fragmentos de dados. Para Karen, foi quando Ai tentou fazer uma cambalhota em uma barra, mas falhou por muitas horas. No entanto, Asahi ficou com ela o dia todo até que ela finalmente conseguiu, e ele disse a ela que fez um bom trabalho. Para Irina, foi quando seu pai estava atrasado para o seu aniversário devido a um trabalho urgente, então ela correu e se escondeu no escorregador. Mesmo que estivesse chovendo, Asahi apareceu com um guarda-chuva e gentilmente pediu para ela voltar para casa. Quando ela recusou, ele sentou-se ao lado dela e colocou o braço ao redor para mantê-la aquecida, o que a fez perceber o quanto o ama. Enquanto as meninas conversam, Karen diz que realmente queria que Asahi a beijasse antes que ela fosse deletada, mas agora elas estão no fim e ela vai ter que seguir em frente com esse pensamento. Assim que mais robôs aparecem, as garotas ainda calmas percebem que podem não conseguir e enviam uma última mensagem codificada para Asahi. De volta ao elevador, Amélia recebe a mensagem, mas para distrair Asahi, ela pega os cartões de memória que ele deu a ela para praticar Kanji. Ela diz que é a coisa mais preciosa que ela tem, e quer dá-la a ele para mostrar o quanto o ama. Ela diz que não se arrepende de amá-lo porque ele a ensinou muitas coisas, e aconteça o que acontecer daqui para frente, ela sempre será feliz sabendo que experimentou o amor em sua forma mais pura. Quando as borboletas revelam o último caminho secreto, Amélia pede a ele para ir em frente, mas ele se recusa a partir sem Irina e Karen. No entanto, Amélia sorri para ele e diz que ele terá que continuar sem elas. É quando Amélia decide tocar a mensagem final delas. Na mensagem, as duas garotas dizem a Asahi que não se importam com o mundo real ou mesmo com o virtual. Tudo o que importa para eles é que ele esteja sempre feliz. Eles imploram para ele não ficar triste e, em vez disso, sorri como sempre faz. Asahi escuta enquanto chora como uma criança, a perda desabando sobre ele. Nos últimos momentos, Karen e Irina usam cada pedaço de sua energia para afastar os bots, desferindo seus ataques mais fortes em uma explosão de luz. Mas no final, eles não são páreo e são completamente derrotados. Agora, ficando apenas com Amélia, Asahi luta para continuar. Amélia diz a ele gentilmente o quanto está feliz por terem se conhecido e com um beijo suave e um sincero adeus, ela o envia no caminho final em direção a Aoi e Ai. Uma vez que ele se vai, ela se vira, mantém-se firme e enfrenta os robôs apagadores sozinha.
Asahi então cai em uma floresta e vê os flashcards desaparecerem de suas mãos, indicando que a Melia também foi deletada. Com lágrimas nos olhos, ele caminha por uma tranquila trilha na floresta, seguindo o caminho até chegar a uma praia pacífica onde Aoi está esperando. Quando ela o vê, se desculpa imediatamente por tudo o que aconteceu, mas Asahi gentilmente diz a ela que não está com raiva. Em vez disso, ele pergunta a ela onde Ai está, dizendo que quer vê-la uma última vez. Aoi diz que ela está dentro dela e então puxa sua cabeça contra seu peito, permitindo que as memórias de Ai fluam para ele. A primeira memória começa em um dia normal, onde Asahi e Ai se encontram depois da escola, e ela pede para ele ir às compras com ela. Logo eles chegam ao shopping, e enquanto olham ao redor, Asahi percebe que Ai está olhando para um colar na vitrine. Ele pergunta se ela quer o colar, mas ela timidamente diz que é muito caro. Mais tarde, pouco antes de saírem, Asahi diz a Ai que precisa usar o banheiro, mas em vez disso sai correndo para comprar o colar em segredo. Quando ele retorna, ele a dá como um presente de Natal antecipado e Ai fica tão feliz que pede a ele para ajudá-la a colocá-lo. Depois, ela o agradece com um grande sorriso e diz que é hora de ir para casa. Mas ao dar um passo, de repente ela se sente tonta e encosta a cabeça no ombro dele para se apoiar. Embora Asahi pareça preocupado, Ai o assegura que está bem, e eles vão para casa sem dizer muito mais. Naquela noite, quando o pai de Ai volta do trabalho, ela levanta para fazer o jantar como sempre faz. Mas antes de chegar à cozinha, ela desmaia e seu pai a leva correndo para o hospital. Alguns dias depois, o médico dá a notícia devastadora. Ai está em estado terminal e não há nada que possam fazer. Seu pai fica arrasado e implora para que os médicos ajudem, mas Ai permanece calma e diz que está pronta para enfrentar o que vier a seguir. Logo ela é internada no hospital, e quando Asahi ouve a notícia, ele corre para vê-la. Não querendo que ele se preocupe, Ai mente e diz que é apenas um pequeno problema. Ela não tem coragem de contar a verdade, então sorri, e pergunta se ele vai ver as flores de cerejeira com ela quando a primavera chegar. Asahi promete, sem saber que é a última promessa que ela pedirá a ele. Com o passar dos meses, a condição de Ai piora, mas ela nunca deixa Asahi ver sua fraqueza. Nos dias em que ele a visita, ela usa maquiagem para esconder o quão doente realmente está, querendo que ele a veja como ela sempre foi. Então, um dia ela pede para ele parar de aparecer e focar nos exames dele. Asahi concorda, pensando que ela está apenas sendo atenciosa, sem saber que ela está afastando-o porque não quer que ele a veja desaparecer. Durante um dos seus últimos dias, ela está deitada em sua cama de hospital, sozinha, e sofrendo. Ela pega o telefone para ligar para Asahi, mas muda de ideia depois de assistir a um vídeo antigo dele debaixo de uma cerejeira. Em vez disso, ela escreve uma mensagem curta dizendo o quanto sente falta dele e o quão animada está para ver as cerejeiras juntos. Enquanto ela digita, Asahi aparece na memória observando silenciosamente do lado de fora da porta. Aoi, que o está guiando por essas memórias, aponta para a porta e diz que Ai está esperando do outro lado. Aoi se desculpa por colocá-lo nessa situação, mas ele diz gentilmente que precisava ver com seus próprios olhos. Antes de partir, Aoi diz a ele que ele mudou o mundo dela, e é por causa dele que ela entende o que a tristeza e a solidão de estar apaixonada significam. Asahi admite que o tempo que passou com todos eles o deixou muito feliz, e com isso, ele diz seu último adeus a Aoi também. Então, ele passa pela porta e encontra Ai de pé sob uma linda cerejeira. Ela se vira com um sorriso e Asahi corre para abraçá-la. Eles se abraçam apertado, segurando-se como se nunca quisessem se soltar. Quando se separam, Ai diz a ele que é hora de seguir em frente, pois se agarrar à sua memória só lhe trará dor. No entanto, Asahi começa a recordar suas antigas memórias, e com lágrimas nos olhos, ele diz a ela que é impossível esquecê-la. Ele explica que ela sempre esteve ao seu lado e que cada parte de sua vida está cheia de momentos que compartilharam. Ele diz que conhecer Bai, Amélia, Kirin e Irina lhe ensinou que está tudo bem em manter o amor e não deixar o que importa. Ele finalmente conta a verdade a Ai, que ele a amou desde que eram jovens e continuará a amá-la até o seu último dia. Ele lamenta por não ter dito antes, mas quer que ela saiba agora. Ao ouvir isso, Ai começa a chorar também, admitindo que também o amava, mas estava com muito medo de contar. Ela diz que o afastou porque partia seu coração saber que eles não podiam ficar juntos para sempre. Enquanto conversam, o mundo sombrio ao redor deles começa a brilhar, e as pétalas de flores de cerejeira flutuam suavemente na brisa. Asahi se inclina e beija Ai, segurando-a fortemente enquanto memórias de suas vidas passam por suas mentes. Lentamente, Ai começa a desaparecer, e pouco antes de sumir, ela entrega a Asahi o colar que ele lhe deu, dizendo que está feliz que seu sonho se realizou. Naquele momento, Asahi se lembra de quando eram jovens, sentados em um galho de árvore, e Ai tinha sussurrado algo em seu ouvido antes de dar-lhe um pequeno beijo na bochecha. Quando a inteligência artificial se vai, Asahi retorna à praia onde Aoi está esperando. Ela o ajuda a voltar para o mundo real, onde Yoshino o cumprimenta. Nesse momento, ela corre para a varanda para ver que o satélite contendo todos os dados caiu.
Asahi sai para ver também, mas as meninas lembram que sua proteção de enredo está ausente. A partir daí, a vida segue em frente e Asahi finalmente é admitido na faculdade. Ele faz novos amigos e começa uma vida tranquila, mas nunca esquece tudo o que aconteceu. Um dia, depois de sair com seus colegas, ele visita o túmulo de Ai e deixa silenciosamente um buquê de flores. Quando volta para casa, fica surpreso ao ver 4 caixas grandes na sua sala de estar. Quando ele se inclina para inspecionar um, de repente ele explode e Amélia, em carne e osso, salta, envolvendo os braços ao redor dele. Antes que ele possa dizer uma palavra, as outras caixas também se abrem, revelando Kirin, Bai e Irina, todos vivos e parados na frente dele. Completamente chocado, Asahi pergunta como isso é possível. As meninas explicam que pouco antes do satélite ser destruído, Yoshino conseguiu extrair seus dados e carregá-los em novos corpos. Graças a ela, eles estão de volta para sempre. Sentindo-se sobrecarregado e muito feliz, Asahi é abraçado pelas meninas enquanto elas se agarram a ele, se recusando a soltá-lo. A sala se enche de risadas enquanto todos se reencontram. Alguns momentos depois, Aoi toca a campainha, indicando que todos estão juntos novamente para começar uma nova e verdadeira vida. É isso para este vídeo. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Se você chegou até o final, comente "Eu amo pés" como prova.